Nessa terça-feira é dia de resgate ancestral, e hoje chamamos pelo nome de Dandara dos Palmares, uma mulher que muitos tentaram reduzir a mito, que admitir sua existência exige rever quem escreveu a história. Dandara aparece tardiamente nos registros escritos, sim, mas o silêncio colonial não é a ausência de existência, é a estratégia de apagamento. As autoridades portuguesas registraram sua preocupação com as mulheres de Palmares. Mulheres que sustentaram a vida material, espiritual e a continuidade do quilombo. Guerreiras, estrategistas, curadoras, mães do futuro. Dandara, companheira de Zumbi, simbolizava essa força coletiva feminina que enfrentou o projeto colonial com o corpo, espírito e decisão. Se dizem que ela se lançou ao precipício, talvez seja porque nunca aceitaram que ela escolheu não ser capturada. Dandara existiu porque Palmares existiu. E Palmares existiu porque mulheres sustentaram a guerra e o axé. Negar Dandara é negar nossa memória viva. Hoje, daqui a pouquinho, às 19h19, live especial sobre Dandara, ancestralidade e resistência. Olá pessoal, Hotep, Mutumbá, para quem é de Mutumbá, bênçãos aos mais velhos, a bênção aos mais novos. Me chamo Joe, estou aqui novamente para poder direcionar vocês a mais uma leitura ancestral e a protagonista dessa noite. Deixa eu passar o avião. Avião arrombado. Acho que foi. Corta. Editor, corta. Boa noite pessoal, me chamo Joe, bem-vindos à minha live aqui. Curandeiro Oraculista está no ar, a cura oracular ancestral está no ar e hoje, como é de costume em nossa comunidade, todas as terças e quintas, a leitura ancestral está aqui no ar e hoje vamos recepcionar uma lenda brasileira, uma heroína, uma mulher que traz consigo uma resistência, uma luta, uma gama de continuidade do verdadeiro significado do poder feminino ancestral. Quem eu falo e quem eu convido para a nossa mesa hoje, nessa leitura e estudo, é a princesa Dandara, Dandara de Palmares, tá? Através dessa arte de Paulo Dantas, né? Que representa ela com esta vestimenta marrom que traz essa elegância, justamente essa liberdade, talvez para poder manusear bem o seu facão ou a sua boa capoeira, né? Luta contra o colonizador opressor, certo? Ele traz também, dentro dessa arte, os seus traços negroides e seu cabelo curto e baixo, mas também com essa cor dourada, trazendo essa conexão do ancestral de Aie e Orum, tá? Antes de começarmos essa leitura ancestral, peço gentilmente que vocês curtam bastante essa live, isso ajuda muito o TikTok a entregar para mais e mais pessoas que têm ali, né, uma vontade, que tem ali uma curiosidade, que sente esse chamado ancestral de conhecer a própria história de seu povo, de sua ancestralidade, né, daqueles que vieram entre de nós. Lembrando que ao final dessa live há uma leitura nessa energia dessa mestra, né, ancestral, trazendo ali um direcionamento através da minha mediunidade, através dessa força. Nesse momento vou ler aqui o texto. Não deixe de seguir, tá? Essa live vai ficar salva no canal do YouTube, no link da bio, né? Acessem lá também, ajudem a gente se inscrevendo. Estamos com meta de 100 inscritos, estamos com 96, tá? Também dê uma olhadinha no vídeo da For You que foi lançado agora há pouco e agradeço demais a presença de vocês. Espero que vocês gostem, né, dessa noite maravilhosa de terça-feira, tá? Dandara. Em abril de 2019, o Congresso Nacional Brasileiro sancionou a lei que inscreve o nome de Dandara dos Palmares no livro dos heróis e heroínas da pátria, depositando no panteão da pátria e da liberdade em Brasília. Mesmo assim, há muita controvérsia sobre ela. Seu nome surge com o romance de João Felício dos Santos, de 1911 e de 1989, intitulada Ganga Zumba, 1962. Ali nasce a narrativa sobre Dandara, do século XVIII. Mulata e ao mesmo tempo parida da preta cativa, uma cambinda chamada de Nussunga. Dandara era jovem, bela, guerreira, mulher de Zumbi, entre 1655 e de 1695. Com ele morre, supostamente se atirando de um precipício.
Dandara seria ainda a personagem dos filmes de Cacá Diegues, de Ganga Zumba, de 1964, e Quilombo, de 1980. Dandara seria, então, apenas uma invenção? O certo é que a preocupação das autoridades coloniais da época com as mulheres em Palmares parece registrada nas polêmicas que surgiram sobre como procedem com as prisioneiras, né? Seja na manutenção material, com o abastecimento dos provimentos, com as confecções de roupas, utensílios, seja na dinâmica espiritual do quilombo, ou a presença das mulheres foi destacada em várias comunidades de fugitivos nas Américas. Dandara existiu, portanto, a despeito do silêncio que as fontes e as histórias lhe puseram. Esse texto nos convida a questionar, né, a existência de Dandara através de uma dinâmica histórica, né, dos colonizadores, e que constantemente, né, nos trazem essa visão de que não houve essa existência, não há registros dessa existência, e de fato não tem registros, né, não tem livros que tragam esses personagens. Né? Por isso, esse nosso movimento, né, nesse quilombo digital, de resgatar essa memória. E é óbvio que não vai ter registros, né, desses heróis, dessas heroínas, desses reis, dessas rainhas, porque era um povo oprimido, é um povo que foi sequestrado, tirado de casa, né? E então, mas de fato desperta essa curiosidade, pois o colonizador se preocupava, né? Porque por mais que hoje ainda existe o machismo, hoje ainda existe cada vez mais cresce a porcentagem de feminicídio, mas imagine para a época, né? No século XVIII, porque desde o começo da humanidade o homem sabe que a mulher ela tem o poder de dominar o mundo. Sem a mulher, o homem não vai para frente. Uma comunidade não se vai para frente. Precisa sim ter ali a liderança, ter a presença de uma matriarca para que as coisas funcionem. Precisa de energia feminina procriadora. É necessário. E mesmo consciente ou inconscientemente, os colonizadores ali, né, escravocratas, eles traziam em questão isso, né? Como era esse medo dessa continuação, né? Esse medo desses úteros, né, trazerem mais sementes que possam trazer finalmente a revolução e a liberdade para um povo sequestrado de África. E Dandara, quando nos mergulhamos, nos debruçamos em seu nome, é um convite não só de pensar em uma mulher só, mas em várias mulheres, né? Hoje existem muitas filhas de Dandaras, muitas mulheres que vão ali em movimentos, discursam, lutam, trazem ainda mais para o movimento preto, né, a liberdade através da consciência. Então Dandara deixou muitas filhas. Então quando nos mergulhamos diante dessa figura, né, desse ancestral, dessa matriarca, né, eu vejo muito uma energia de Yansan, né? Eu vejo a revolta de Yansan aos olhos de Dandara. A revolta de ver os seus próprios filhos sendo tirados de sua terra. Eu vejo a responsabilidade de ser a única orixá a viajar o Atlântico juntamente com esse povo, acompanhando todos os horrores que ocorriam. E sabendo que ela poderia fazer um pouco, né? Mas não poderia mudar tudo. Entendem? Então, quando a história nos traz essa possibilidade dela ser cercada pelos escravocratas e preferir pular do penhasco do que ser sequestrada, ser escravizada, isso é um ato de liberdade digno de filme, digno de entendermos e compreendermos como aplicamos essa coragem em nossa vida. Seja a coragem de pular, né, de correr atrás de um sonho, de uma viagem, de sair de um relacionamento tóxico, de sair de um ambiente que te faz mal, de finalmente fechar o ciclo de pessoas que não fazem mais sentido para sua vida. Isso também é coragem, também é liberdade. Então Dandara nos traz, né, além dessa companheira, né, também desse personagem Zumbi dos Palmares, né, Dandara dos Palmares nos traz esse poder do sagrado feminino de forma estratégica, de forma inteligente, através das logísticas do cuidado, através da gastronomia,
através do cuidado afetivo, amoroso, medicinal e espiritual, pois a mulher ela tem dentro de si um canal natural com a espiritualidade em sua volta. A sua própria matéria, o seu próprio útero é um ciclo conectado com a grande mãe lua. E é de extrema liberdade, de extrema alegria, né, poder falar, homenagear Dandara, né, pois muito é se falado dela, muito é levantado o seu nome, ovacionado o seu nome, mas pouco é seguido o seu exemplo, né, que é exatamente de liderança, né, de como temos liderado nossa vida e também, consequentemente, nossa comunidade. E visto, né, diante desse tema, diante dessas todas essas informações, vamos abrir aqui o oráculo, entender como essa ancestralidade, como essa heroína do nosso povo brasileiro, né, tem a nos dizer, né, eu como canal mediúnico, e como ela pode nos trazer seus conselhos, né, aonde quer que ela esteja. Boa noite, para quem é de boa noite. Olá, Dani, seja muito bem-vinda. Obrigado por nos seguir. Curtam bastante a live, isso ajuda ao TikTok entregar para mais e mais pessoas. Essa live ela vai estar gravada, tá? Eu vou subir ela ainda hoje no canal do YouTube. Se quiserem acessar, né, a live completa, entre no link da bio, tá bom? Para leituras particulares, agendem comigo no direct. Estamos com promoções que acabam em dezembro, então garanta logo sua vaga, tá? Peço licença à espiritualidade que me guia. Acesso agora a energia de Dandara dos Palmares. Peço o seu auxílio. Ora eu e a me fere uma hora eu e parrevia. Conecte ancestral. Me use como receptáculo do seu amor, da sua afetividade para poder guiar o nosso povo de alguma maneira. Me abençoe com o meu trabalho. Abra minhas portas, meus caminhos. Preencha as minhas agendas, para que, consequentemente, eu possa sobreviver também em meio à Babilônia, em meio ao sistema do qual os mesmos opressores que mataram os meus ancestrais e sequestraram ainda dominam nos tempos de hoje. E que eu possa cada vez mais me conectar e acessar pessoas que buscam também esse reencontro espiritual. Saravá, ó mestre, saravá, ó mestra, energia de Dandara. Tarô, o que esse ancestral tem a nos aconselhar nesta noite de terça-feira? Obrigado, ancestralidade. A primeira carta que se apresenta foi o louco, tá? Tefu. Dentro da numerologia, o 0 é a representatividade de Deus. É tudo aquilo que dá poder, né? Então, 1 mais 0, 10, né? Então, o 0 ele traz esse complemento através de uma perspectiva da numerologia. Eu vou trazer um pouco mais dentro das minhas leituras, gente, numerologia, porque eu comecei esse estudo cabalístico, tá? Continuando, Dandara nos passa duas mensagens aqui que talvez possam estar, né, se complementando ao final, mas eu vejo duas energias diferentes, né? Então vamos tentar ampliar aqui de uma forma geral, tá? Numa energia atemporal. Lembrando, pegue aquilo que soa para você e guarde, né? Não tente encaixar, tá? É uma energia atemporal, é jogado para o universo, né? Lembrando também que estamos aqui para aprender, né, o que esse divino ancestral tem a nos compartilhar, isto com a sua sabedoria. Mas eu vejo muita jornada diante desse novo ciclo solitária. Jornadas que trazem um tanto quanto impulsividade, muita fé, mas que falta clareza, principalmente de onde deve andar. Eu vejo um tanto quanto uma imprudência
de que as coisas vão dar tudo certo. Eu tenho fé, eu acredito nas bênçãos, eu acredito no milagre, né? Eu acredito em Deus, Deus vai fazer as portas abrir e vai mesmo. Mas o que você tem feito, né, para que essas portas abram, né? Como que o Deus que habita sobre você, né, tem ali movido as pedras, movido, né, abrido as portas, né, fazendo os movimentos necessários para que as coisas aconteçam. Será que nós, né, vou generalizar, nós não estamos só esperando do céu, né, esperando cair do céu? Não chega a ser ingênuo, mas é uma jornada que se inicia. Para a grande maioria, sai de uma estagnação e começa finalmente uma movimentação. E através dessa movimentação, o mundo começará a te surpreender. Lembra que eu disse que Dandara ela teve muita coragem, né? Exigiu coragem, exigiu força de vontade para poder pular do penhasco antes mesmo de ser novamente sequestrada pelos colonizadores, pelos escravocratas, né? Pelos diabos. Se vemos a carta do louco, a sua figura, né, arquética nos traz essa pessoa que está na ponta de um penhasco. E ao lado dela há um cachorro, visto na figura, tá? E esse cachorro está constantemente latindo, constantemente alertando a nós que estamos constantemente perto desses penhascos. Será que esse penhasco, ele é um salto de fé? É um salto para algo novo? Ou é autossabotagem presente em nossas vidas? Ou pior, é o caminho que leva para um pulo de uma profundidade dentro de nós mesmos, que da grande maioria nos traz a uma solidão, a uma frieza, a uma busca interna de autoconhecimento que muitas vezes nos faz nos afogar dentro de nós mesmos. E que há lição, que há ensinamento, que há evolução, mas que a maioria das vezes negamos um apoio e uma ajuda para de que maneira eu posso iluminar essa vasta escuridão que habita sobre mim. Não é porque é escuro dentro de mim que é algo ruim, longe disso. A escuridão ensina muita coisa. Mas ao mesmo tempo que eu desço, eu volto, eu tenho que regredir e subir novamente para o penhasco para dar o salto de fé, para dar e fugir. Será que Dandara realmente pulou esse penhasco e morreu? Ou ela conseguiu alcançar o outro lado? E as pessoas que estavam perseguindo ela não tiveram a mesma coragem que ela. E de lá, ela conseguiu viver a sua vida. Não temos registros. Recentemente, em 2019, que ela foi eleita uma heroína, né, brasileira. Dentro da dinâmica do mesmo sistema que só evoluiu. Né? Que só usufrui dessa terra. Me entendem o que eu quero trazer aqui? Um tanto quanto filósofo, um tanto quanto uma filosofia, um tanto quanto imaginativo, mas Dandara nos convida aqui a entender que esse salto de fé, às vezes é a nossa única escolha. E que cair é uma consequência, mas também chegar do outro lado depende de nós. Depende do quanto a gente acredita na força das nossas pernas, depende do nosso preparo, depende da nossa situação, nossa força de vontade. E acreditar que mesmo que você chegue do outro lado, uma nova jornada se inicia. Talvez essa jornada ela tem que ser solitária, ela tem que ser individual. Porque através desse individualismo é onde você aprende, é onde você evolui, é onde você se reconecta com o seu divino ser. Com o seu próprio ancestral, com o seu Deus. Paremos de buscar esse Deus no externo e reconheceremos esse Deus no interno. Desde as pontas dos meus dedos até o fio do meu cabelo. Desde a minha fala, desde o meu pensar, desde o meu acordar ao dormir. A cada movimento, interno e externo, são movimentos de Deus. Então Dandara, dentro dessa energia, nos traz primeiramente essa coragem para enfrentar a vida, para seguir com a vida. Agora, continuando, né, esse conselho dessa mestra, dessa ancestral, para uma outra parte, ela nos traz um processo de desabafo, um processo de abertura. Talvez o salto de fé que ela nos traz aqui traz um olhar simples
e corajoso para dentro de si mesmo, para falar para alguém do quanto essa pessoa é importante para sua vida, ou até mesmo finalmente se abrir por erros que você vem cometendo ao decorrer do ano, por atitudes que só você carrega e que isso vem te fazendo acumular coisas que vem te fazendo mal, mas para proteger ou até mesmo para não acabar com aquilo que você tem, você guarda para dentro de si. E somente você sabe o quanto isso te machuca internamente, somente você sabe o quanto isso te trava, o quanto isso te mói. Mas será que colocar isso para fora, até mesmo aquilo que você sente de falar para o mundo, mas você fica em uma zona neutra porque tem medo de se posicionar, tem medo de escolher o seu lado, tem medo de mostrar para o mundo para que você veio? O salto de fé seja essa abertura para que finalmente você seja visto. E é preciso se expor. É preciso se expor. É preciso se expor a haters, é preciso se expor a fãs, é preciso se expor a pessoas que nunca imaginaram vir ao seu encontro. Porque é um trabalho de formiga a sua missão. Você não está aqui só para pagar contas, você não está aqui só para sobreviver, você tem uma missão. Você tem um papel importante para curar esse mundo, para transformar e ressignificar. E cada vez mais nos perdemos, né? Com essas constâncias, esses caminhos que o gado nos leva, que é o penhasco. Estamos sendo desbruçados diante de uma manada e não conseguindo, na maioria das vezes, sair dessa direção. E quando vamos contra, é muito difícil porque dói. É muito difícil você ir contra essa manada, mas você sabe que lá na ponta tem um penhasco. E a grande maioria está nesse looping, nesse valuation, nessa frequência mental. Porque há tantas ilusões que nos aprisiona, que nos faz cada vez mais estar fechados, principalmente do campo emocional, por pessoas que nos ferem, por pessoas que não nos valorizam. E esses acúmulos faz com que nós mesmos nos prendemos. E aí apagamos, né, o principal saber, que é o amor e o divino. Que o seu amor, o meu amor, o amor de cada um aqui, que passa e desliza, que está aqui presente, que está fazendo agora trabalhando, que está viajando, não importa. Mas o amor individual de cada um tem o poder necessário para mudar esse plano, para mudar essa realidade. Dandara nos traz essa consciência de tirar um pouco esse individualismo e voltar para a comunidade, sendo que um olhar de comunidade para uma preta no século XVIII e consciente de uma guerra, né, civil acontecendo, e olhar para o próximo, né, cuidar dos que vêm, dos mais velhos, dos mais novos, daqueles que saem da situação terrível da escravatura, é um comprometimento que vai além de si mesmo. É um comprometimento coletivo, e cada vez mais estamos caminhando ao oposto desse coletivo. Cada vez mais somos ensinados a esse individualismo, né? Não é à toa que a Porsche só tem 2 lugares. Ela nos convida a olhar para esse olhar interno da gente, olhar esses ciclos, entender que o que deixamos, o que estamos carregando, e para onde estamos seguindo. Mas é que a vida é isso, são vários penhascos, seja numa decisão de ação, né, seja numa decisão mental, seja numa decisão emocional, seja numa decisão material, são abismos. Mas como olhamos para esse abismo? Como uma oportunidade? Ou como um monstro? Ou até mesmo um fim do caminho? A história nos traz novamente que Dandara pulou desse penhasco para fugir do sequestro dos colonizadores, né? Dos escravocratas. Mas novamente volto a trazer essa provocativa, né? Já que estamos trabalhando com afrofuturismo, né? Já que trabalhamos com o digital, com o imaginável, né? Já que somos os sonhos desse ancestral. Será mesmo que ela só pulou do penhasco e morreu? Ou ela conseguiu alcançar o outro lado? Será que nesse momento Yansan deu para ela dons? Ela pôde levitar? Onde nenhum celular podia testemunhar nada, somente os olhos daqueles que queriam pegar aquele corpo feminino e fazer atrocidades com ela, porque sabiam da sua potência.
porque sabiam, né, da sua importância para uma nação. Lembrando, Dandara é muito mais que só uma mulher, é um coletivo, é o feminino. Há muitas filhas de Dandara, mas muitas dessas filhas de Dandara não se reconhecem. Filhas dela, primeiro, a questão da cor, do cabelo, né, de várias e várias camadas que esse próprio sistema nos coloca para nos separar. Para que no final encontramos esse amor, que reflete para nós e consequentemente se resulta ao coletivo. Tenham fé em si mesmos, tá? Reconheçam o seu poder, reconheçam, tá, a sua importância para esse mundo. É essa a mensagem que essa ancestral maravilhosa nos deixa no dia de hoje, tá bom? Muito obrigado que até ficou. Essa foi Essa foi uma leitura ancestral, tá? Todas as terças e quintas, às 19h19. Eu comecei um pouquinho mais tarde, me desculpem, sorry, tá? Mas essa live vai estar gravada, tá? Aqui em Coinciaba, eu já vou subir ela pro YouTube. No link da bio você acessa o canal dos vídeos longos, tá? No YouTube. Deem umas outras olhadas também nos outros lives que tivemos. De extrema gratidão. Obrigado, Cadu, pela sua presença. Obrigado por quem ficou. Obrigado às pessoas novas que estão acessando, tá, esse meu trabalho digital. E vibrem amor, tá? Principalmente para o próximo ciclo, principalmente para esse encerramento de ciclo, dezembro. Reflitam, se perdoem, mas também criem mini hábitos que possam melhorar a sua vida, porque você cuidando, você se priorizando, consequentemente o mundo em sua volta também melhorará, né? Então é um trabalho de formiguinha, né? Aqui eu entrego esse axé, aqui entrego esse conhecimento e consequentemente vocês vão distribuindo e assim vamos costurando e tricotando um mundo melhor. Né, do que adianta, né, eu querer prosperar, eu querer, né, nas bênçãos, vocês querem as bênçãos, tudo, mas o mundo em nossa volta não vai bem, né? Então, primeiro nos priorizamos o nosso mundo para consequentemente mudar o mundo em nossas voltas. E pode ser numa palavra, num bom dia, ou num olhar diferente. Certo? Chamadas agora, siga-nos, se sentir no coração, ilumine nossa galeria. Obrigado pelos envios, Cadu. Se quiser uma leitura particular, mandem mensagem no direct. Temos mandala terapêutica com a mesa aberta. Também temos uma leitura do ano à frente no valor promocional, tá? Quiser conhecer mais o meu trabalho, me chama. É um prazer poder te direcionar. E eu fico muito feliz com esses encontros, desencontros, esses encerramentos de ciclos, esses novos ciclos que a vida nos proporciona, porque tudo é evolução e aqui só estamos aqui de passagem. Tá bom? Obrigado até aqui, enfim, ficou. Obrigado pelos 2.700 likes. Eu sou muito grato, tá? Que Baba Mio Balu aí, Jagum abençoe todos vocês. Que nosso Pai Ogum nos abra os caminhos nesse dia de terça-feira. E todos tenham uma ótima noite. Gratidão, muita luz. Bye! Cê parece um